Querido Deus e Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor. Mais um dia estar aqui na tua presença, Paizinho querido. Quero te entregar a vida de cada um que me acompanha aqui, que o Senhor venha abençoar a vida deles. Visita cada cômodo das suas casas, meu Pai. Abençoa, dá livramento, guarda eles no teu esconderijo, Espírito Santo. Deus poderoso, Deus santo e justo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque tua benignidade é para sempre, meu Deus. Tua benignidade, Jesus, dura para sempre, meu Pai. Porque Tu és fiel, Senhor. Só tenho a Te agradecer, meu Deus, por tudo, Pai querido. Amém. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você for novo, já vai deixando o like. Se gostar do conteúdo, se por acaso você for novo, já se inscreve no canal. Ativa o sininho em todas, para toda vez que eu postar vídeo, entrar ao vivo, vocês serem notificados, amém? Esse dia deu uma pausa de fazer live, mas em breve estarei de volta, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 5. Abra vossas Bíblias e vamos estar fazendo a leitura juntos, e depois nós fazemos uma breve reflexão, amém? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-os agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência, com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazes o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exaustores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui por diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e eles imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ansiosos, por isso clamam, dizendo: vamos sacrificarmos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exaustores do povo de seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmo e tomai-vos palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vós do serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher
restolho em lugar de palha, e os exastores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia. Quando havia palha, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exastores de Faraó tinha posto sobre eles, dizendo: Este porque não acabastes vossa tarefa, dizendo: os tijolos como antes, assim como ontem e hoje. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem fazer tijolos. Além disso, teus servos são açoitados. Porém, o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos sacrificarmos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, mas ele disse: Vós sois ansiosos, por isso dizeis: Vamos sacrificarmos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viraram-se em aflição, porquanto dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos e da tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizestes fender diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de maneira nenhuma livrastes o teu povo. Aqui, como nós vimos, como Deus havia prometido, ele endureceu o coração de Faraó. Por isso Faraó não permitia que aquele povo fosse de maneira alguma, não liberava aquele povo, e tão somente castigava cada vez mais, Punia eles com mais trabalho em dobro, esforço, e eles chegaram ali diante de Moisés e Arão e questionou, por que eles faziam isso, e eles só estavam sofrendo diante
Faraó, né? Tinha que trabalhar em dobro e fazer o mesmo tanto de trabalho, imagine aí. Mas então Moisés ele ficou ali também aflito e ele foi a Deus e perguntou, né? Por que Deus estava fazendo mal àquele povo? Porque Deus não livrou, né, da mão de Faraó? Pois porque Deus ele sabe das coisas, né? Ele sabe o que faz. Depois no versículo seguinte nós vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu sei que no final aquele povo é liberto do Egito. Porém, o Egito precisava passar por 7 pragas, né? Foram pragas terríveis, assustadoras, né? Inclusive teve uma que passou na casa de cada ser humano, e aquele que não tivesse com seus umbrais de suas portas cingidos com sangue ia ser morto, né? Todos os meninos de sexo masculino. Não conseguimos entender os enigmas de Deus, mas precisamos obedecer, né? Aqui nós estamos diante de uma palavra que nos ensina, independente do que acontecer, ser obediente ao Senhor e não questioná-lo, né? Pois Ele sabe o que faz e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluias. Amém? Esse foi o entendimento que eu tive diante dessa palavra maravilhosa. Que Moisés ele foi ali enviado por Deus, né? Ele temeu de ir, por isso Deus teve que enviar Arão junto. E ali ele foi, porém, chegando lá, não foi do jeito que eles esperavam que seria, né? Pois ainda mais difícil do que o que eles pensavam. E aquele povo começou a ser oprimido mais ainda. Se já estavam sofrendo, estava sofrendo em dobro, né? Pois o inimigo é assim que ele faz. Quanto mais a gente busca, mais ele tenta nos oprimir, tenta nos pôr para baixo, tirar nossa paz, tirar nossa fé, tirar nossa esperança. Ali também eu creio que era o próprio Deus provando aquele povo, né, para ver a fé deles, até que ponto ia. E ali, aleluia, ele sempre recorria a Moisés, pois Moisés tinha que dar a resposta para tudo. Eles não se comunicavam diretamente com Deus. Claro que eles podiam, né, mas eles preferiam questionar. Era mais fácil eles questionar e responsabilizar Moisés do que o próprio Deus, né? Pois ele estava tendo um contato ali direto, era com Moisés e Arão, seu irmão, né? Aleluias, glória a Deus poderoso. Palavra maravilhosa, né, do Senhor Jesus. Palavra que nos ensina a ser obediente a Ele, né, a obedecer às suas escrituras, independente do que aconteça. Não somente servir e obedecer, confiar e obedecer, né? Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que para ser salvo é preciso crer na sua palavra, né? Não é por merecimento, mas é crer e obedecer. Precisamos crer e obedecer no Senhor, sabendo que devemos estar debaixo da lei dele, né? São os 10 mandamentos. Aleluias. Até ali aquele povo ainda estava perdido, pois ainda não tinha os 10 mandamentos. Mas depois, o próprio Deus ele fala diretamente com Moisés e escreve numa pedra, né? E é lindo ver o cuidado de Deus para conosco, né? Aleluias. Vamos orar, meus amados. Querido Deus e Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor Jesus, por este estudo da Tua Palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Quero te agradecer, Deus, por mais um dia maravilhoso, Pai, de sol brilhante, Jesus. Gratidão, Espírito Santo da verdade, porque é o Senhor que governa o mundo, Pai, é o Senhor que governa o dia, que governa nossos passos, meu Pai poderoso. Gratidão, Senhor, nos abençoa hoje e sempre, Espírito Santo da verdade. Eu te apresento, Senhor Jesus, todos os pedidos de oração, meu Deus. Tem neste caderno, meu Pai, cura aqueles pedidos de cura, meu Deus, salva os que precisam de salvação, meu Deus, libertação, Pai. Restitui casamento, meu Deus poderoso. Abençoa, Deus, nossa nação brasileira, meu Pai. Abençoa os demais países, meu Deus, que estão passando por guerra, meu Deus, passando por fome, Jesus. Às vezes dói para assistir os vídeos, meu Deus, de ver pessoas, crianças passando fome, Deus, morrendo de fome, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. E entra com providência na vida de cada um, meu Deus poderoso, suprindo a necessidade, Pai. Visita aqueles que estão
nas ruas, Deus, não tem um teto para esconder debaixo, meu Deus. Proteger eles da chuva e do sol e do frio, meu Deus poderoso, à noite principalmente, meu Deus. Meu Deus, como eu me preocupo com aquele povo, meu Deus, que não tem um abrigo para morar, Jesus. Quando tá chovendo, meu Pai, nesse tempo de frio, Jesus. Abençoa eles, meu Deus, dá conforto, Deus, consola. Aquece eles, meu Deus, no frio, meu Pai. Traz o refrigério, Deus, na hora do calor, Jesus, na hora do sol quente, como está agora, meu Deus. Socorre eles, meu Pai poderoso. Meu Deus, visita os hospitais, meu Deus, visita os enfermos, Pai, que estão internados ali, meu Deus, no leito de hospital, Jesus. Visita as crianças, meu Pai, que nascem prematuras, Jesus, que não tem culpa de nada, meu Deus. Estão ali, Deus, sofrendo, meu Deus, perecendo, Pai, passando por dias, meu Deus. Ó, Deus poderoso, também dá esperança aos seus pais, meu Deus, aumenta a sua fé, Jesus. Traz mais uma união, Deus, para os casais, meu Pai, que estão ali batalhando, Deus, com seus filhos, meu Deus, enfermos, meu Pai. Aguardando, Deus, ganhar peso e amadurecer os seus pulmõezinhos, Pai. Não permite que eles peguem bactéria naqueles hospitais, não, meu Deus poderoso. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um, meu Deus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, teus sonhos, teus projetos. Entrega a tua vida para o Senhor, demais Ele fará. Amém. Não tenha dúvida disso, pois Ele é fiel para cumprir o que Ele tem prometido para ti. Eu não sei o que Ele tem te prometido, mas o que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Amém. Já te peço que deixe o like. Se inscreve no canal, se caso você gostou do conteúdo. Compartilhe com 3 pessoas e que Deus te abençoe e te recompense. Amém. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana. Em nome de Jesus, hoje é quinta-feira. Deus possa, com sua infinita misericórdia, te abençoar hoje e sempre. Amém? Gratidão e até amanhã, se Deus permitir. Também quero pedir perdão, ontem não teve vídeo, né? Mas hoje vai ter, em nome de Jesus. Não sei que hora vai sair. Tá nas mãos de Deus, né?